Bom dia, tudo bem com vocês, sétimo ano? Vamos lá começar mais uma aula de geografia. Capítulo 26, e a gente vai falar hoje sobre a floresta amazônica. Então, um assunto muito fácil, muito tranquilo, que eu acredito aí que a maioria de vocês sabem, conhece um pouquinho da Amazônia, tá? Gente, não sei se vocês ouviram um barulho enorme de máquina, furadeira, não sei. E é os meus vizinhos aqui, infelizmente, de vez em quando estou fazendo um barulho, espero que não atrapalhe a gente aqui. Então vamos falar da floresta amazônica, tá? É a maior floresta, né, do mundo, em quantidade de vegetação variada, fauna, flora, tem muita biodiversidade, né? E muito rica, então. Olha o barulho de novo. Bom, sendo assim, tão importante na biodiversidade, muito importante para o ambiente, né, para o nosso planeta. É indispensável que a gente se preocupe com a sua preservação. Precisa ter uma preservação, tá? Uma vez que rio, floresta, clima, tem tudo a ver entre si. Então, se acaba com a floresta, vai modificar o clima e a água, né? E a gente corre grande risco aí de transformar o Brasil ou grandes regiões em áreas desérticas, muito quentes e sem água, né? Deserto lá, sem água, tá? Então, pode acontecer desastres naturais enormes se a Amazônia continuar sendo diminuída conforme está acontecendo. É muito grave, é muito importante a gente ter esse olhar de preservação da Amazônia, tá? Aqui a gente tem uma imagem, né, da floresta amazônica, muita biodiversidade, tem até um poema aí para vocês lerem depois, lindo, né, sobre a Amazônia, né, a linda floresta, céu azul, as aves, os animais, os pássaros, né, tudo lindo, muito cheio de biodiversidade, tá? O que seria biodiversidade? Muita diversidade, muitas variáveis, né, muitos estilos, muitos tipos diferentes de vida, tá? E isso tem bastante aí na Amazônia. A floresta amazônica, tem uma vegetação imensa, tá? E ela precisa de muita água, muita umidade para se desenvolver, tá? Então ela é hidrófila, ou seja, ela precisa de muita água, uma vegetação que gasta, consome muita água, certo? Existe na floresta amazônica um predomínio de folhas muito grandes e largas, certo? E ficam muito perto uma das outras. As copas das árvores ficam muito próximas uma das outras. Olhando de cima parece até um tapete, né? De tipo de vegetação só. Mas não, é uma mata fechada, mas muito variada de vegetação, tá? E acaba até que impedindo a luz do sol de entrar, né? E até dificultando um pouco, né, a vegetação mais baixa de receber a luz solar. Tem bastante troca de folhas, constante troca de folhas, tá? Essas trocas de folha, as folhas que caem, servem já como adubo, os frutos das árvores para as terras ali, então ela é constantemente adubada, né, o que mantém o solo fértil, né, essa troca de folhas, essa caída aí das sementes. E como troca muitas folhas, a floresta está sempre verdinha, tá? Aqui nessa imagem a gente vê três tipos de floresta, tá? A mata igapó, que é a mata que fica mais próxima aos rios, à água. A mata de várzea, que também fica próxima aos rios, mas naquela região quando o rio enche muito e alaga. Depois, na época de mais seca, volta. Aquela região que ficou alagada na época da cheia, a gente chama de várzea. Então, é a floresta, a mata de várzea. E depois tem a outra floresta de terra firme, né?
que é o resto aí nas montanhas, o resto da floresta toda, né, que não está próxima aos rios, certo? Então, a mata de Igapó, que eu falei para vocês, aí tem a imagem, é uma mata que fica mesmo dentro praticamente dos rios, tá? Com árvores relativamente baixas comparadas às outras, aí inferior a 20 metros, e bastante planta aquática. A mata de várzea, que é onde eu falei para vocês que recebe bastante água dos rios na época da cheia, mas na época, né, de menos água nos rios, ali fica aquela mata com aquela terra bem fértil devido à cheia dos rios, certo? E quando o rio baixa, fica ali as árvores próprias até para o extrativismo vegetal, tá? Ali tem bastante seringueira e açaí, por exemplo, né, que bastante população ali da região acaba dependendo, né, financeiramente mesmo desses frutos, né, e da seringueira, certo? E terra firme, né, gente, que é a mata da terra que é mais longe dos rios, mais dos planaltos, 90% do resto, né, de toda a floresta, 90% dela é de terra firme, tá? As árvores podem atingir de 30 a 60 metros de altura, tá? Como, por exemplo, o mogno e a castanheira do Pará. A proximidade das copas eu já falei para vocês, né, que são bem próximas umas às outras, interfere no desenvolvimento das árvores menores, porque as copas são muito fechadas. Beleza? E a gente tem mais uma imagem, né, da mata da nossa Amazônia, certo? A maioria, né, da região da Amazônia, ela é composta por floresta tropical, assim. Mas também, dependendo da região, tem algum outro tipo, né, de floresta e tem também o cerrado, dependendo da região, outros tipos, tá, de vegetação, tá? Vai dependendo da região. O clima predominante da Amazônia é o equatorial, aquele clima quente e úmido. Úmido por quê? Por causa das árvores da floresta, né? A evapotranspiração que a gente fala. Então, se evapora muita água, né? Tanto do mar, do rio e da própria vegetação, né? E formando as nuvens, e aí o ciclo da água, né? E volta a chuva. Então, muita chuva, tá? Porque evapora-se muita água. Então, chove bastante, aí fica esse ciclo. Se faz um desmatamento aí, acaba com a floresta, esse ciclo acaba. Então, para as chuvas, certo? Porque não evapora mais tanta água, vai chover bem menos, vai ficar mais quente, vai ficar seco e vai acabar virando aí um desertão, tá? O solo, ele só é bom por causa daquilo que eu já falei para vocês, né, ele fica fértil por causa do fertilizante natural, que é as folhas, os frutos das árvores que caem ali. Desmatando não tem mais isso, e aí vai virar um solo arenoso, que é o solo da Amazônia, ele não é fértil por si só, né, e vai acabar virando aí um grande deserto. Então essa é uma grande preocupação, um medo aí muito grande né, do mundo. E por quê? Porque essas chuvas que caem na Amazônia não fica só na Amazônia. Essas chuvas elas rodam, né, pelas correntes de vento. As chuvas do Sudeste, por exemplo, só tem nossa região aqui por causa da Amazônia. Então vem chuvas de lá. Então os ventos levam as chuvas, correntes mais frescas, chuva que roda e que vai levando a chuva para muitos lugares. Então a gente depende da Amazônia, né, para muita coisa, tá? Aqui que eu falei para vocês diversos tipos de vegetação, né? A maioria que tem verde aqui é a floresta tropical, né? Mas tem também a mata dos cocais, que é o verdinho mais claro, tem o cerrado, tem campos, tem aí a vegetação litorânea, né? Então tem algumas outras vegetações, mas o predomínio é a floresta tropical, essa mata fechada que a gente viu na imagem. A gente já estudou, a gente sabe, comentei já algumas vezes com vocês, né? Que o rio Amazonas é o maior rio do mundo e mais caudaloso, volumoso em quantidade de água.
e a bacia do Amazonas é a maior do mundo. Só que a bacia Amazônia, ela não é só do Brasil. A bacia hidrográfica do rio Amazonas, ela se estende a outros países. Venezuela, Colômbia, né, Peru, aqui tudo, tá? Então, a floresta amazônica não é só do Brasil, tá? E a bacia hidrográfica do rio Amazonas também não é só do Brasil, ela se estende, olha aqui os rios, tá? Então, tudo isso aqui fora, na parte cinza, que não é Brasil, mas é floresta amazônica e é bacia hidrográfica do rio Amazonas, certo? Então, ela é a maior do mundo, mas não é a maior só do Brasil, tá? Isso a gente vai ver daqui a pouco. Então, aqui a gente percebe que tem muitos rios, né, gente? É uma bacia enorme, a maior do mundo, maior quantidade de água e tudo, tá? Essa água é abastecida por causa dessa constante chuva que eu falei para vocês, e tem o degelo também da Cordilheira dos Andes, no Peru, tá? Então, a cordilheira é onde até nasce ali um dos principais rios, né, da bacia, que tem a cordilheira muito alta e por causa da sua altitude congela, muito fria, e tem a época do degelo, está sempre descongelando algumas áreas, e isso forma e aumenta a vazão dos rios também, tá? Então, olha aí como a bacia, né, amazônica é muito grande, certo? Quase todos os rios dessa grande bacia amazônica que a gente viu no mapa são navegáveis, que são muito grandes, né, largos, fundos, bons aí para embarcação, tá? Tem até embarcação de grande porte. Mas esses rios amazônicos, para as pessoas que moram ali, eles são praticamente as ruas que eles têm, né? E os barcos são os carros. Então, eles usam muito o rio para transporte, não só de pessoas, mas de mercadorias também. Aqui a gente usa muito transporte de mercadoria em caminhões, né? E lá em navios, que a gente usa muito de carro lá, barcos. Então, mais ou menos isso, tá? Não em tão grande quantidade, mas é assim. O comerciante que leva mercadorias de barco até os vilarejos, então tem o comerciante que vai vender seus produtos, vender as coisas que as pessoas precisam, né? Que vivem na população ribeirinhas, né? As populações que vivem mais afastadas das cidades, tem aí os mercadores que vão levar em barcos assim, certo? Eles são chamados de regatão. O pagamento das mercadorias nem sempre é feito em dinheiro, é troca de produtos, tá? Aí os ribeirinhos dão um peixe, dão um açaí, dão alguma coisa que eles pegam ali da floresta e trocam pelos produtos que estão sendo vendidos ali, tá? Para os povos ribeirinhos, em especial, além de mercadorias, alguns serviços básicos, como saúde, educação, também chegam pelo rio. Tá? Então, se eles querem atendimento médico, vão para a escola, alguma coisa, é tudo pelo rio que eles fazem. Tá? Aí a gente vê a imagem das casas, né? Daí dos ribeirinhos. Época de mais cheia, maré alta e época de maré baixa. Né? A gente vê que baixa bastante aí o rio. Até a escola, né, o período escolar, eles vão se adaptar com o rio, tá? Então, na época que o rio está melhor para se navegar, é a época que os alunos vão para a escola, tá? Quando o rio está ruim, mais perigoso para a navegação, é a época das férias. Então, é mais ou menos assim, tá? Que acompanham pelo rio também até o calendário escolar. Em menor tamanho, comparado com o rio Amazonas, com a bacia do rio Amazonas, a gente tem a bacia hidrográfica do rio Tocantins-Araguaia, que começa ali mesmo no Tocantins, tá? E que vai descendo. E essa sim é a maior bacia hidrográfica que temos, que é só do Brasil, que é só do Brasil, tá? A bacia amazônica é a maior, mas ela não é só do Brasil, ela é de outros países também. A maior, que fica só no Brasil, é a bacia do rio Tocantins-Araguaia, tá bom? Decore isso daí, que essa é a maior bacia hidrográfica totalmente brasileira, certo? E aí tem a atividade para vocês da página 267,
Questão 2, 3 e 4. Bem tranquilo, bem fácil, só falando da nossa linda floresta amazônica, tá bom? Qualquer dúvida, estou por aqui, me chamem. Bons estudos, beijo para você.